E eu os convido a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Ontem, no ensaio do louvor, o Bernardo estava aqui e ele perguntou, acho que foi o Bernardo, né? Que roupa é essa que o pastor está usando, né? Que roupa que usou na semana passada, né? E eu falei para ele que, além de ser pastor, nas horas vagas eu faço o bico de Batman. Ele ficou olhando assim para mim, não acreditou muito não. Aí eu expliquei para ele que a toga genebrina é uma toga usada desde a época dos reformadores e ela simboliza a docência. O pastor, como docente principal da igreja, usa essa toga como símbolo dessa condição, uma tradição que vem dos bancos escolares das universidades para a igreja. Então, estritamente falando, a toga não é um traje litúrgico, é um traje acadêmico. É um traje que representa a docência. Depois também passou a representar a capacidade de julgar, né, a disciplina. Tanto é que os juízes e demais operadores do direito usam a toga. E a estola é o símbolo da ordenação. Ela às vezes troca de cor. Hoje, no domingo que a gente lembra da nossa fé na Santíssima Trindade, a cor é branca. Então tem um significado, né? Então de vez em quando o pastor usa uma roupa diferente, assim, né? Alguns dizem que é chique, pastor, fica bonito, fica elegante, né? E eu digo, a gente faz o que pode, né, irmão? A gente tenta. A Cris fica aqui me ajudando, porque sempre dá diferença aqui entre um lado e outro. Ela fica ali, excelente, mulher. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos fala da ação da Santíssima Trindade na salvação dos eleitos. Olha o que o texto diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, nós estamos diante de uma saudação. Pedro, como os demais escritores da Bíblia, sobretudo escritores das cartas do Novo Testamento, começam suas cartas com uma saudação. Estamos diante de 2 versículos, onde Pedro se apresenta e apresenta também a quem a carta é destinada. E poderíamos pensar então, né, numa leitura superficial. Pastor, então se trata tão somente de uma apresentação de Pedro, quem está escrevendo, a quem está sendo escrito, e palavras iniciais. Não é nem a carta em si ainda. Mas, irmãos, quanta riqueza nós temos aqui. Nesses 2 primeiros versículos, quanta riqueza nós temos. Em primeiro lugar, Pedro diz que os eleitos eclectoi, ou seja, aqueles que Deus separou dentre a grande massa humana, trazendo-os para junto de si, são forasteiros, parapidemos, ou seja, alguém que se encontra por pouco tempo num certo lugar, alguém que está de passagem por um território sem intenção de lá residir permanentemente. E essa expressão, parapidemos, ou forasteiros, aparece somente na mesma carta, 2:11, ao lado de
paroikoi, peregrinos, e também em Hebreus 11, 13. E ela nos dá um sentido de que os cristãos, não apenas estes a quem a carta é dirigida, mas os cristãos de maneira geral não têm raízes neste mundo. Nós estamos aqui, mas estamos aqui temporariamente. Ou seja, Pedro está contrapondo a residência temporária e terrena com a nossa verdadeira e real identidade e com a nossa real e verdadeira pátria, o céu, e depois da ressurreição, o novo céu e a nova terra. Esses forasteiros, estes eleitos forasteiros, eram pessoas da dispersão, da diáspora. E usualmente esse termo tem sido compreendido de duas maneiras. Em termos geográficos, sendo um termo técnico do vocabulário judaico, designando judeus residentes fora da Palestina. Os judeus que tiveram que sair da Palestina, especialmente por conta da perseguição religiosa, foram espalhados, dispersos por vários outros lugares. Mas num sentido figurado, também descreve a situação dos cristãos em qualquer lugar, como pessoas que estão longe da sua pátria, espalhadas por este mundo. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma palavra que indica uma condição muito específica dos judeus da época, dispersos por conta da perseguição religiosa, longe da Palestina, também designa os cristãos, de maneira geral, que estão longe da sua verdadeira pátria e estão espalhados pelo mundo afora. Essas breves palavras de Pedro também nos apontam para a ação redentora de Deus em relação ao homem. Uma ação trinitariana, uma formulação trinitária, e cada uma das frases coordenadas, a ênfase recai sobre uma das pessoas da Santíssima Trindade. E o que Pedro fala a respeito disso? Em primeiro lugar, Pedro nos apresenta um fato. Deus Pai conhece os seus eleitos. Deus Pai conhece os seus filhos. Deus Pai conhece aqueles a quem Ele chamou. Sejam forasteiros, peregrinos, dispersos, sejam aqueles da sua própria pátria, aqueles que se encontram no lugar onde nasceram, pessoas das mais variadas origens. Deus conhece quem eles são. Então, em primeiro lugar, a experiência dos cristãos como forasteiros eleitos está fundamentada conforme a preposição grega kata. Segundo, conforme a presciência de Deus. No mundo grego, prognosis, presciência, tinha um significado que, em princípio, não ia além da capacidade de conhecer coisas de antemão. Ou seja, presciência possibilita a predição do futuro. No Novo Testamento, a palavra e o verbo correlato, prognosken, aparecem ao todo 7 vezes. Em 2 delas, Atos 26, 5 e 2 de Pedro 3, 17, a alusão é ao conhecimento prévio de alguma coisa. Das 5 restantes, 2 em Atos 2, 23 e 1 de Pedro 1, 20, se referem a Cristo, cujo sacrifício na cruz é visto como tendo sido previamente estabelecido na mente de Deus. E as outras 3 passagens, uma em Romanos 11, 2, se refere ao povo de Israel, e as outras 2, Romanos 8, 29 e o nosso texto, se referem ao povo de Deus da nova aliança. O pensamento nessas últimas 3 é de que este povo já tinha sido conhecido de antemão por Deus.
essa passagem de 1 de Pedro 1:2, lembra ou afirma que somos eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. E como já vimos, a presciência de Deus é um deleite especial ou uma afeição graciosa com a qual Ele nos vê. Não é simplesmente um olhar ou um conhecimento, mas é um olhar e um conhecimento qualificado, com amor, com afeição graciosa. Um bom sinônimo para essa palavra é amar primeiro. Deus nos amou primeiro, nos amou de antemão. Mas também precisamos interpretar a força da proposição dita, ou seja, traduzida por de acordo com, kata. A maioria dos comentaristas bíblicos concorda que a palavra kata, nesta passagem, tem o sentido de em conformidade com. Em outras palavras, a presciência de Deus, ou seu amor eterno por nós, era o padrão ou a norma à luz da qual seu ato eletivo foi realizado. É quase como se a noção de conformidade fosse totalmente deslocada, passando a kata a denotar fundamento. É o fundamento pelo qual Deus nos elege. Assim, a eleição é fundamentada na presciência de Deus Pai, realizada pela obra santificadora do Espírito Santo, tendo como objetivo a obediência à aspersão do sangue de Cristo. Como cristãos reformados, cremos que longe de fundamentar a nossa salvação na presciência de Deus, a passagem apenas confirma aquilo que Paulo nos ensina na sua carta aos Efésios, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, que é claro que Ele sabe quem são seus eleitos, pois foi Ele quem os elegeu. Pedro nos lembra então que a nossa eleição, ela se deu antes de nós termos feito qualquer bem ou mal, como Paulo lembra na carta aos Romanos capítulo 9. Antes de termos nascido, Deus já nos amou, Deus já destinou a sua afeição graciosa a nós. Isso é uma coisa maravilhosa, meus irmãos, porque isso deita por terra qualquer pretensão humana de ter alguma coisa em nós que possa agradar a Deus. Não. As razões da nossa salvação, da escolha soberana de Deus, se encontram nele próprio. É porque Ele é um Deus gracioso, é porque Ele ama, é porque Ele se compadece de seres humanos pecadores e miseráveis como nós, que Ele se digna a escolher homens e mulheres para a salvação em Jesus Cristo. Diante dessa verdade, o que nós devemos fazer? Nos curvar e adorar. Bem dizer. Como o hino tão antigo e tão gostoso de cantar. Eu não sei, porque de Deus o amor a mim se derramou. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Em segundo lugar, o Deus Espírito Santo santifica os seus eleitos. Essa salvação que já estava na mente de Deus é realizada concretamente, então, pela santificação do Espírito Santo. A concepção claramente trinitária do versículo 2 faz com que pneuma, palavra no grego, deva aqui ser entendido como uma referência clara e direta ao Espírito Santo. Pneuma aqui, Espírito, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Santificação, agiasmos, indica um processo de natureza moral, sendo pneumatos, muito possivelmente um genitivo de autoria no grego,
ou seja, os casos que exprimem em certas línguas declináveis uma relação de posse ou de alguns sentidos limitativos entre um nome e seu complemento, ou adjunto. O pensamento é de que essa santificação advém do Espírito de Deus e é por ele operada em nós. Ou seja, quando o Senhor regenera os nossos corações, quando Deus promove essa mudança de coração, Ele tira esse coração de pedra, insensível, coloca no lugar um coração de carne, sensível à sua voz. Nós somos batizados com o Espírito Santo, somos separados para o Senhor, tornando-nos propriedade dEle. Nesse momento, o processo de santificação se inicia por um ato. Um ato. É como se Deus pegasse aqui, como se fosse eu, você aqui, Ele nos tira do império das trevas e nos transfere para o reino do Filho do seu amor. Você não é mais daqui, você agora é daqui. E você foi chamado agora para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A santificação, então, ela começa com um ato. Deus nos separa para si. Você agora é meu, é propriedade minha. Eu manifesto isso diante dos homens. Eu manifesto isso diante do mundo espiritual. Você é meu. Eu marco você agora com um selo. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Mas é claro que este é o ato inicial da santificação. A santificação começa com um ato. É a marca de um selo irremovível. Mas também é um processo, uma vez que se desenvolverá durante toda a nossa vida. Deus inicia o processo, nos sela com o Espírito Santo, nos separa para si, ou seja, um ato monergístico, mas a partir daí há uma sinergia. Eu preciso me santificar. Eu preciso buscar a santificação. É certo que o Espírito Santo me ajudará o tempo todo, porque sem ele é impossível. Mas a partir daí é o trabalho de dois. Mas eu contarei sempre com a assistência graciosa do Espírito Santo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. Pedro então nos lembra que a vida do cristão deve ser uma vida de santificação. Como já dissemos há poucas semanas atrás, uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo é a disciplina bíblica. Correta pregação da palavra de Deus, correta administração dos sacramentos e a disciplina corretamente aplicada. Não existe igreja sem disciplina. Não existe igreja sem correção paterna. A Bíblia é clara em dizer que o nosso Deus nos corrige e Ele só corrige aos seus filhos. Deus espera que nós vivamos uma vida santa, separada, ou seja, uma vida de acordo com a condição que o Senhor nos legou. Ele nos separou para si, Ele nos tornou o seu povo de propriedade particular. Devemos viver como tais. Mas Pedro ainda vai além. Se ele afirma que Deus Pai conhece os seus eleitos, que o Deus Espírito Santo santifica os seus eleitos, ele também afirma que o Deus Filho exige obediência dos seus eleitos. Em terceiro lugar, é indicado o objetivo, a preposição grega eis, para, o objetivo da escolha do Pai concretizada pelo Espírito, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo.
A palavra obediência, quando usada de forma absoluta, sem qualquer qualificação, significa no Novo Testamento a obediência de alguém que conforma a sua conduta aos mandamentos de Deus. Neste contexto, deixa entender que, vista pelo lado humano da coisa, é a vocação de um homem, como cristão, que encontra a sua razão de ser na obediência. Nós somos chamados para obedecer. Ou seja, aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, necessariamente devem obedecer ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus. Obediência, meus irmãos, é um tema caríssimo nas Escrituras. E ele se manifesta na sua maneira mais significativa na própria obediência de Cristo à vontade soberana de Deus o Pai. Na escola dominical lembramos disso, quando o presbítero Vitor nos ensinava a respeito de mais uma das petições da oração do Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós nos lembramos que o Senhor Jesus, diante da cruz, orou ao Pai, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Diante do sofrimento que ele ia enfrentar, ele ora, mas ao mesmo tempo diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Obediência tem a ver com isso. Por vezes, sacrificarmos a nossa vontade, abrirmos mão dos nossos desejos em favor da vontade de Deus, para que a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, se estabeleça. Além disso, Pedro faz menção à aspersão do sangue de Cristo, uma expressão que guarda correspondência com a ideia de sacrifício, um conceito estabelecido desde o Antigo Testamento. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Assim, a nossa redenção, conquanto tenha sido gratuita para nós, não foi um evento que não tenha custado nada ao Senhor. Pelo contrário, na nova aliança, o sacrifício vicário e substitutivo de Jesus é aceito como válido para sempre e para todos os eleitos diante de Deus. Ou seja, o Deus que chama os seus eleitos, que os conhece de antemão, que os ama antes de tudo, é o Deus que sela os seus eleitos com o Espírito Santo. É o Deus que chama esses eleitos para obedecerem a Jesus Cristo, ao seu Filho. E é o Deus que também marca esses eleitos com o sangue de Jesus. Pedro está afirmando: foi pago um alto preço pela nossa redenção. Chamados por Deus, selados com o Espírito Santo, para a obediência de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse Filho, Jesus Cristo, a quem devemos obediência, nos marcou com o seu sangue. Abriu um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua própria carne, tendo a sua carne sido rasgada por nós, o seu sangue derramado por nós, para que, lavados no sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós tenhamos condições de obedecê-lo. Nesse texto, então, meus irmãos, nós nos recordamos que a nossa fé é uma fé trinitariana. E que a ação de um Deus que é uno, um único Deus verdadeiro, e trino, subsiste em três pessoas divinas, ela é verificada inclusive na nossa redenção. Deus elege antes da fundação do mundo, nos chama pelo poder do Espírito Santo, nos sela com o Espírito Santo, somos chamados para a santificação e somos chamados também para a obediência. Que sejamos então gratos a Deus por tão grande salvação. Que sejamos conscientes de que somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós.
somos marcados pelo Espírito Santo. Que sejamos também conscientes que o nosso dever é obedecer a Cristo, nosso Senhor. E que essa obediência a Cristo é tão devida, é tão necessária, tão fundamental, porque esse Senhor a quem devemos obediência morreu por nós na cruz, aspergindo sobre nós o seu precioso sangue. Que a Santíssima Trindade seja adorada e bendita, hoje e para todo sempre. Amém.